Olá, ouvintes da Rádio Esperança, estamos iniciando mais um programa, estaremos com vocês falando sobre as eleições. Vamos estar comentando, eu e o meu querido irmão Marco Antônio Reis, estaremos comentando sobre o debate presidencial que ocorreu neste final de semana entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então vamos começar falando sobre o debate. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Esperança. As pessoas estão comentando muito o debate de ontem na Bandeirantes entre o Bolsonaro e o Lula. Quem ganhou, quem foi melhor, etc, etc. Para nós cristãos, o debate não é que vem em primeiro lugar, não é aquilo que vai determinar nosso voto. Não é um debate que vai determinar nosso voto. O debate tem narrativas. O debate tem um monte de coisas que os marqueteiros orientam os candidatos a falar assim ou assado. Enfatizar um determinado assunto, fugir de outro assunto. Então, eu não penso que um cristão consciente, que conhece a palavra de Deus, que vive por princípios, deve ser movido pelo debate. Pode assistir o debate para se informar, tudo bem. Mas o que determina o meu voto e o voto de qualquer cristão consciente são os princípios da palavra de Deus. O princípio da verdade, o princípio da honestidade, os princípios que a Bíblia valoriza, da família, da santidade, da boa consciência, da pureza, da mansidão, da humildade, da bondade. É isso que orienta o meu voto e orienta tudo na minha vida. O princípio do amor, de amar o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, falando do debate de ontem, o que um nega e o que o outro afirma, a gente já sabe pelo noticiário, pela história dos dois, pelo governo dos dois. Outro aspecto a ser considerado na determinação do nosso voto não é a pessoa ou o jeito da pessoa. Eu gosto do jeito daquele, eu não gosto do jeito do outro. Como tem pessoas que votam em artistas de TV. Se candidatam a artista, as pessoas votam no artista. Um jogador de futebol, porque gostam daquele jogador e do time dele, etc, etc. Cristão não pode votar na pessoa. Cristão vota em princípios. Qual é os princípios que você quer para o teu país? Quer o princípio do comunismo, que promove o ateísmo, que não valoriza Deus, não valoriza a fé? Então, aqui parece que eu estou fazendo uma propaganda política para um candidato ou para outro. Mas, na verdade, não. São esses meus princípios, são os meus valores, aquele que determina o meu voto. O voto, para mim, vem em segundo lugar. Eu voto porque é meu dever cívico votar. Então, o que determina meu voto não é nem as questões políticas, viu? A coisa mais importante para mim não é a política em si só. Até a política, o que eu entendo, é a administração da coisa pública. Eu tenho minha maneira de pensar. Qual é a melhor maneira de administrar a coisa pública? Mas nem vou externar aqui, porque se alguém tem uma outra opinião, eu respeito. As diferenças, por exemplo, sobre se deve privatizar empresas ou se deve manter as empresas todas estatais. Se deve ter muito funcionalismo público ou menor funcionalismo público. Eu tenho minha opinião, mas nem vou externar aqui, porque cada um pode pensar como quiser e votar como quiser, se fosse somente isto. Porém, a política é isso, que deveria só se preocupar com a coisa pública. Infelizmente, alguns políticos estão entrando no campo da moral, dos princípios, dos valores, do que é o conceito de família, que coisa que não é para a política. Isso sim é para a igreja, isso é para a fé,
Isso aí, para os livros sagrados nos dirigirem em o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Isso para mim é muito importante. A base de qualquer sociedade começa pelas suas noções moral e do que é certo e do que é errado. E nada melhor do que a Bíblia, a palavra de Deus, para nos dirigir nessa área da moral, dos princípios da ética, do que é bom e do que é ruim. Então, isso para mim vem em primeiro lugar. Não adianta eu querer construir uma nação do jeito que eu quero, do ponto de vista administrativo, se não tem moral e não tem ética. Então, antes de mais nada, nós queremos um presidente para o nosso país que tenha noções boas de moral, de ética e de princípios. Que coisa que a gente não está vendo num dos candidatos que está no lado esquerdo do espectro político. E digo isso com tristeza, porque todos deveriam ter. Todos deveriam ter uma boa noção de moral e de ética. Aí sim, nós poderíamos escolher o candidato que mais vai de encontro à minha opinião em relação à administração da coisa pública. E te ouvindo falar, Marco, eu lembrei o sentimento que eu estava ontem assistindo o debate. Eu queria entender o que é verdade de fato, né, daqueles dois candidatos que estavam ali falando. E a questão é que nós, claro, nós que já escolhemos um lado, nós ficamos sempre tendenciosos a aceitar que aquele que nós escolhemos está falando a verdade e o outro não. Mas eu estava ali, assim, até parcial, tentando ouvir, tentando entender as coisas, porque o meu entendimento é que nós temos que ouvir a verdade e discernir quem está falando a verdade. E isso não é difícil, né? Não é difícil porque nós vivemos a história do nosso país. E tem coisas ali que um falou e que não puderam ser respondidas, não puderam ser contestadas. Então, o papel dos nossos ouvintes da rádio e aquilo que nós estamos aconselhando é que procurem discernir a verdade e votem, né, corretamente. Então, Marcelo, os dois candidatos na frente das câmaras, diante de milhões e milhões de pessoas, imagina como é que deve estar o emocional deles, né? E imagine que antes de chegar ali, o que ocorre de fato é que muitos marqueteiros, muitos partidários, colegas políticos ficam dando conselhos, opiniões, faz isso, fala aquilo. Os marqueteiros, olha para a câmera, olha para a esquerda, pega o papel na mão direita, etc. Coisas desse tipo, né? E como é que o candidato fica? O candidato ali, na verdade, ele não é ele na frente das câmaras. Ele está falando de uma coisa escrita, muito bem elaborada por ele e por muitos outros que ajudaram ele. Então, na minha opinião, o debate não é uma coisa que me influencia muito. Não é. Até porque uma pessoa pode ter o talento de desempenhar melhor na frente das câmaras e outro não ter esse talento. Então, eu sou movido por princípios. Não sou movido por narrativas. Embora acho que ontem, no debate de ontem, o Lula começou um pouco melhor que o Bolsonaro e o Bolsonaro terminou um pouco melhor que o Lula no final. Essa é a minha opinião. Mas, em nada, o debate me influenciou algo que já está definido, na minha opinião. Qual? Que a esquerda traz suas propostas políticas de como administrar a coisa pública, mas nesse pacote está coisas anticristãs. O pacote deles não é só
melhorar o salário do fulano, privatizar as empresas porque é melhor, o país ganha, né? Aí eu posso discordar, outro pode concordar. Essa diferença, ela é aceitável. Mas o pacote da esquerda traz princípios que eu não aprovo. Princípios imorais, princípios errados, para mim, inegociáveis. Algo que eles defendem, por exemplo, ideologia de gênero. Eles querem implantar isso nas políticas públicas deles, na área da educação. Nas escolas, eles querem ter um banheiro para menino e menina. Não. Eles querem liberar as drogas. Não. Eles querem muitas outras coisas. Eles querem promover o aborto, matar crianças antes de nascer. Não. Não pode. Então, como é que eu vou aceitar uma coisa dessas em nome de políticas públicas? Então, a política em si só é um campo de como se administra a coisa pública. Podemos ter diferenças, mas jamais tendo como base a imoralidade, a mentira e o engano. E, queridos ouvintes, e Marco, meu amado, aqui vem um ponto que eu tenho procurado falar e repetir sempre que eu falo na rádio sobre esse assunto, que eu tenho essa oportunidade, que é o seguinte: cada lado, né? O Bolsonaro tem a sua ideologia, o conjunto de ideias sobre as mais diferentes coisas. E o Lula e o PT, o seu partido, a esquerda, como nós falamos, também tem as suas ideias. Mas não há problema que o Lula tenha as suas ideias e não há nenhum problema que elas sejam diferentes das minhas. O que não pode acontecer é que nós sejamos enganados em relação a quais as ideias da esquerda. E muitas vezes me parece que a esquerda tenta, de alguma forma, ocultar as suas ideias. Então, vamos falar sobre o aborto, né? Claramente o Bolsonaro é contrário ao aborto, né? Há pouco você citou isso, Marco. Então, o Bolsonaro é contrário ao aborto. Agora, o candidato da esquerda se apresentou falando que é também contrário ao aborto. E me pareceu, pelo que eu vi, que tem duas versões, porque eu já vi tanto o Lula falando que ele é a favor do aborto, como nós sabemos que historicamente é uma posição da esquerda ser favorável ao aborto. Ele mesmo já falou isso diversas vezes, que é favorável ao aborto, defendendo as mulheres que cometem tal coisa e dizendo que é uma questão pública, de saúde pública, e que o Estado deve amparar, porque as pessoas têm o direito de escolher se elas querem matar ou não a criança que está no seu ventre. Então tem duas versões ali. E aí é que eu fico me perguntando, né? Qual é a verdade? Eu tenho minha opinião. Quando alguém tem duas versões da mesma coisa, ou ele mudou de ideia, que também é possível, ou ele não está falando a verdade, está mentindo, né? Julguem quem quiser, cada um pense o que achar melhor. A minha opinião é já conhecida, né? Eu acho que a esquerda sim é favorável ao aborto e a direita não. Aí nós vamos para a questão que eu concordo muito bem contigo, Marco, questão moral, né? A questão da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, forma de nos conduzirmos, né? Baseados na palavra de Deus, e é assim que nós pensamos. Estamos numa democracia, então agora é a hora mesmo de falar sobre essas coisas
e para que cada um decida qual o lado que quer ficar e quem quer que sente na cadeira de maior mandatário da nossa nação. Boa essa lembrança, Marcelo, falando que o Lula antigamente era a favor do aborto e agora ele é contra o aborto. Tem muitos vídeos dele antigos, históricos, ele falando que ele é a favor do aborto. Toda a esquerda é a favor do aborto. Agora ele aparece dizendo que ele é contra o aborto. Claro que dá para desconfiar de que é um oportunismo eleitoral ele fazer essa declaração. Depois ele muda e vai arranjar uma explicação para isso. A esquerda toda é a favor do aborto. A esquerda brasileira e a esquerda internacional. É um pacote de ideias, né, que toda a esquerda no mundo tem. A favor do aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero e muitas outras coisas mais, né? Valorizar uma árvore, um cachorrinho mais do que uma pessoa. Lá, eles matam crianças indígenas, lá, algumas culturas indígenas, com a conivência de ONGs de esquerda. Não deixam os cristãos ir lá para falar para os índios que nascer gêmeos não é uma maldição, para eles deixarem as crianças viver. Quem faz isso? ONGs de esquerda. Agora aparece aí o Lula dizendo que é contra o aborto. É oportunismo eleitoral puro. Por isso que eu digo, cuidado com a narrativa. Falar, o microfone aceita qualquer palavra. Temos um histórico. Tem que prestar atenção na história deles. Não é de agora isto. Não dá para chegar agora. Por isso que eu falo, olha, o debate não pode ser um definidor de opiniões, de voto, desculpa. Né? Pode ser para muitas pessoas, mas para pessoas desavisadas, para pessoas desinformadas até pode. E tem muita pessoa assim. Mas cristão é alguém que é consciente. Não precisa ter muita cultura, não. Não precisa ter muita informação, não. Mas ele tem uma consciência baseada na palavra de Deus. Cristão tem uma consciência formada nos princípios bíblicos, na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Né? Que aborto é errado, é matar criança. Agora ele defendeu isso a vida inteira. E chega agora, nas eleições, dizendo que ele é contra? Não. Tem que prestar atenção nisso. Isso não é a verdade. Isso é uma narrativa e uma oportunidade eleitoral. Se chama oportunismo. É isso que está acontecendo. Por isso que eu digo, cuidado com a narrativa. Debate agora, há dias da eleição, é narrativa pura. O que eu quero dizer com narrativa? Que ele vai falar o que agrada ao público. Ele vai falar aquilo que conquista voto. Não as convicções dele. Não como ele vai governar. Pode agora mudar a opinião, porque disseram para ele, os marqueteiros, vai lá e fala assim, 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 porque tu precisa de alguns votos entre as pessoas que não concordam com o aborto. Principalmente os cristãos. Então muda esse negócio aí agora. Tu já tem os votos da esquerda. Agora vai lá e conquista alguns votos dos conservadores. Muda a tua fala. Isso se chama oportunismo. Há dias das eleições, ele chega e muda. Não é verdade. Tem que olhar para a história dele. Faz anos e anos e anos, não só ele, como outros candidatos de esquerda, a própria Dilma e os congressistas de esquerda, todo mundo de esquerda é a favor do aborto. Inclusive ele tem muitos vídeos, ele defendendo o aborto e dizendo que é coisa de saúde pública. Agora, há dias da eleição, chega e muda. Oportunismo puro. Bom, Marco, vamos falar um pouquinho do presidente Jair Bolsonaro, que me pareceu ontem, assistindo o debate, que aquela parte ali da pandemia é uma questão onde muitas pessoas, e eu acho que até eleitores do Bolsonaro, pensam que talvez o governo pudesse ter agido de forma diferente. Eu não me refiro à questão das vacinas, mas a questão do presidente encorajar as pessoas a continuar
trabalhando, né, e recomendando apenas que pessoas mais velhas, né, pessoas que tinham problema de saúde, ficassem em casa e que os brasileiros enfrentassem a pandemia de peito aberto. E eu tenho a minha experiência na pandemia e tu tem a tua também, né? Eu gostaria de ouvir qual é a tua opinião sobre isso. Olha, Marcelo, em relação a essa questão da pandemia, eu penso assim, o Bolsonaro cometeu alguns erros, sim, mas culpar ele das mortes, aí não. As mortes ocorreram no mundo todo. As mortes aconteceram, pessoas com comorbidade, etc., etc., em todos os lugares do mundo. O mundo não estava preparado para uma pandemia dessa magnitude. Tão rápido, em poucos meses, já estava em todos os países do mundo, já tinha gente infectada e gente passando mal, e os médicos não sabendo do que se trata, os hospitais não estavam com leitos suficientes para atender uma demanda de uma hora para outra, com gente precisando de UTI. Isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países mais adiantados aconteceu isso. A gente lotado na Itália, a gente viu antes no Brasil gente no corredor dos hospitais, na Europa, na Espanha, né? Então isso foi um fenômeno mundial que pegou todo mundo de surpresa. Culpar o presidente disto é covardia e, de novo digo, narrativa. Agora, eu não concordo com o Bolsonaro dele ter opinado sobre qual é o remédio. Tomem hidroxicloroquina, tomem ivermectina. Acho que eu não sou nem a favor nem contra, tá? Até porque não sei. Eu não sou médico, não sei. Mas nem ele é médico. Então, eu acho que o erro do presidente foi ter se metido nessa área da saúde, que isso não é problema dele, ele não tem o conhecimento. Ele podia ter essa opinião, mas que guardasse para ele. Eu acho que isso ele não deveria, como presidente da República, ter perdido tempo, gasto o tempo dele em ficar comentando que remédio tomar ou não tomar. Quanto ao abrir e fechar, isso ele tem o direito de opinar, sim. Ele é o presidente da República, ele é o chefe do executivo e ele também é responsável pela economia. Então ele queria encontrar uma fórmula de manter as pessoas mais, digamos assim, sensíveis à doença, mais suscetíveis à doença em casa, e o resto vamos para a rua, vamos trabalhar com cuidados, e porque a gente precisa trabalhar. Eu também fui e sou ainda a favor da sua opinião. Por exemplo, eu tenho um negócio, eu tenho um número X de funcionários. Eu era a favor, na minha opinião, que deveria assim, fica 50% em casa e 50% trabalho. Melhor do que todo mundo em casa ou todo mundo trabalhando. Estamos com medo da infecção, né? Que todo mundo pega ao mesmo tempo, então deixa 50% em casa. Trabalha 50%, depois troca, né? Seria uma alternativa, não estou dizendo que isso é a melhor alternativa, mas uma alternativa que, na minha opinião, poderia funcionar. Mas deixar todo mundo fechado, tinha cidades fechadas sem nenhum infectado. Ninguém infectado, e a cidade não podia, ninguém ia andar na rua, pegar um solzinho lá fora. Né? Depois daí tinha gente dizendo assim, vamos cuidar da saúde e depois da pandemia a gente cuida da economia. Outra coisa, vamos deixar aberto só o trabalho essencial. Aí chegou um trabalhador lá e saiu com uma faixa na frente do Palácio do Governo, aqui em Porto Alegre, e a faixa dizia assim, trabalho essencial é todo trabalho que bota comida na mesa. Claro! Imagina alguém autônomo, Marcelo, alguém que trabalha, digamos assim, que é um camelô, ou um pintor, ou alguém que faz lanche e vai vendendo em algum lugar. E aquilo é o sustento dele. E de uma hora para outra não pode ir para a rua meses e meses e meses sem poder circular. Como é que essa pessoa vai comer? Então, o presidente estava preocupado com isso. Ele disse, não,
Vamos abrir, vamos trabalhar. Eu sou a favor dele nisso aí, eu concordo com isso. Mas eu acho que ele errou em ficar dando palpite sobre medicação. E aí, né? A gente sabe que a narrativa, por isso que eu falo, narrativa, conversa. Aí chega no debate, só quer falar sobre a pandemia, né? O candidato à esquerda só quer falar sobre a pandemia. Com tanto assunto importante, a gente só quer falar sobre a pandemia. A pandemia é uma realidade, aconteceu no mundo inteiro. Mortes houveram no mundo inteiro. Não dá para culpar nenhum presidente de república de nenhum país do mundo pelo que aconteceu. Ninguém é culpado. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente, Marco, com a tua opinião. Bom, então estamos já aqui nos aproximando do final do programa e quero me despedir de vocês e nós vamos estar aqui novamente amanhã. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o homem, seja qual ele for eleito, que Deus abençoe ele. Se for o presidente Bolsonaro, que Deus abençoe ele. Se o Lula ganhar, que Deus abençoe ele também e ilumine ele, para ele enxergar a verdade de Deus, que Deus ilumine ele, que ele venha reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Que se o Lula ganhar, possa ele, em primeiro lugar, ser como pessoa a ser salvo. Nós queremos isso para todos os homens da terra e queremos isso para o Lula também. Então nós abençoamos o Lula, nós não queremos o mal dele, só nós rejeitamos a ideologia que ele tem representado. E gostaríamos muito de ver ele arrependido de tudo isso, gostaríamos de ver o Lula reconhecendo o Senhor Jesus, se convertendo, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Gostaríamos de ver também tantas outras pessoas que hoje não respeitam a doutrina cristã. Gostaríamos de ver eles mudados nisto, reconhecendo a Deus, reconhecendo a Jesus. Tantos outros que hoje a gente vê eles falando contra a ideologia cristã. Por que nós queremos isso? Porque nós acreditamos em Deus, acreditamos na salvação, acreditamos que um dia Jesus vai voltar e vai nos salvar a todos aqueles que creem. E Deus quer que todo homem seja salvo. Deus quer que todos sejam salvos. E é tempo agora de misericórdia, tempo de se arrepender para todos os habitantes da terra, inclusive para o Lula e para tantos outros representantes da esquerda. Que Deus tenha misericórdia e ilumine eles, para que eles venham a se arrepender dos pecados e serem salvos. Deus abençoe a todos.